Tudo bem, futuro policial? Ou tudo bem, futuro sargento? O pessoal que está usando aí para o CSTP as aulas. Então, vamos lá, vamos terminar o RDBM logo para começarmos o estatuto. E já adianto aqui que a gente vai terminar o RDBM em uma ou duas aulas agora, acho que provavelmente em duas. E aí a gente já vai fazer uma primeira aula do estatuto focando nas alterações que tiveram no estatuto, até para o pessoal poder usar para o CSTP aí e para o pessoal que está usando para o concurso já se ligar que não usar material desatualizado, né? Então, o site do Estado e o site da Brigada Militar estão com a lei desatualizada. Então, não adianta usar material antigo de outros concursos, até nesses próprios sites o material está desatualizado, tá? Então, vamos lá. O que a gente estava falando no outro dia? A gente falou sobre reconsideração de ato, queixa e representação, tá? Vamos continuar. Então, todo militar tem o direito, né, de pedir reconsideração de ato, queixa e representação. Aí, o importante é saber que os três existem e que a queixa, né, é quando pede a reconsideração para o mais antigo do teu chefe, tá? A reconsideração de ato tu pede para a autoridade mais antiga, né, para o teu chefe ali, o imediato, né? E se não for reconsiderado o ato, aí tu faz uma queixa pro superior dele, tá? Mas saber as diferenças, né? Um é o pedido de reconsideração, o outro é a queixa, que é uma reconsideração, é um recurso da reconsideração, né? É o recurso a palavra. E a representação que tem que ver com aquele negócio, tu viu uma ilegalidade, uma injustiça e quer corrigir de um subordinado teu. Vamos lá. Aí ele só fala aqui que o recurso disciplinar deve ser redigido de forma respeitosa, né? Os adjetivos são sempre importantes, sem comentários ou insinuações. Isso aqui toda lei fala, né? Eu já comentei com vocês, sempre impessoal. A parte tem essa característica lá e o recurso também. Ele não pode ter uma posição, ele é impessoal, tá? Não dá para dar opinião, tá? Cingindo-se a fatos que o motivaram. O que é isso aqui? Tá? É a questão de cingir, tem que ficar dentro do que motivou, tá? Tem que estar dentro daquele universo ali do que motivou o recurso, tá? Se tu sofreu uma parte sobre um acidente em serviço lá, uma ocorrência que tu acabou estragando a viatura, tá? Então tu não pode trazer um terceiro fato para justificar aquilo ali, tá? Tem que ficar dentro no universo que motivou a reconsideração, tá? Fundamentando-se em argumentos, provas ou documentos comprobatórios e elucidativos, tá? Tranquilo, vamos lá. Tá, os recursos deverão ser individuais, então é importante sempre essa questão de ser individual ou coletivo, tá? E deverão, então é uma obrigação, ser encaminhados pela autoridade a qual o requerente estiver diretamente subordinado. Tá? Deverão ser interpostos individualmente, tá? E deverão, então não pode fazer um recurso coletivo, tá? Ser encaminhados pela autoridade a qual o requerente, quem está pedindo, né, estiver diretamente subordinado. Tá? Então vejam que a palavra é diretamente subordinado, tá? E aí tu pode estar diretamente subordinado com o comandante do batalhão, ou até, em alguns casos, militares ou civis que estão acima na hierarquia, né? Que nem a gente falou lá do artigo 20. Então, tem a antiguidade. E tem a questão da antiguidade dentro do governador, do secretário de segurança, tá? A gente vai ver uns detalhes interessantes sobre isso daqui a pouco, tá? Mas é diretamente subordinado. Tá? Tu está diretamente subordinado, tu manda o recurso para quem está acima de ti e a queixa acima dele. Tá? Tá, importantíssimo. Então, o recurso disciplinar, ele tem efeito suspensivo. Tá? Efeito suspensivo. Lembre essa palavra, isso aqui é importante. É o tipo de coisa que cai no concurso, independente de concurso, tá? No cumprimento da punição imposta. Então, o recurso disciplinar ele tem efeito suspensivo. Tá, importantíssimo também costuma cair, mas isso aqui é mais para a questão do CSTP também. A decisão do recurso não agravará a punição do recorrente. Questão típica aí de cursos militares. Tá? A decisão do recurso não agravará a punição. Não pode fazer um recurso e aí tu tinha tomado 10 dias de cadeira e tu dá 15. Tá? Não pode.
Vamos lá, reconsideração do ato, aqui é o conceito, sempre importante, né? Já vamos ressaltar de novo, pessoal, aí, tanto para curso como para concurso, qualquer prova militar, conceitos, datas, números, sempre importante, tá? A reconsideração de ato é o recurso interposto, é um recurso, ó, é um dos recursos, né? Interposto mediante parte ou ofício. Ó, por que parte ou ofício? O militar ele faz uma parte, mas digamos que ele vai interpor um recurso pelo advogado dele. Aí o advogado vai fazer um ofício. Tá? A autoridade que praticou ou aprovou o ato disciplinar, que se reputa irregular. Tá? Olha o izinho aqui, ó. Só que ele faz uma questão, copia, cola e tira o i, tu vai para vala. Presta atenção nisso. Tá? Que se reputa irregular, ofensivo, injusto, ilegal, para que o reexamine. Tá? Tu está pedindo para ele reconsiderar aqui, ó. Tô achando que isso aqui está irregular, está ofensivo, está injusto ou está ilegal. Tu conhece a lei, tu fez o procedimento dentro da lei lá. O uso de algemas, por exemplo, tu fez o recurso, sabe o que está fazendo, né? Por isso é importante conhecer a lei e muito importante, tanto no concurso como depois na vida do profissional militar, conhecer RDBM, estatuto, a súmula vinculante das algemas, tá? Tudo isso aí. A própria lei de abuso de autoridade, agora são coisas muito importantes que está no concurso, está no curso interno, então são tópicos bem importantes. Tá? Então, a acusação de ato é um recurso, né, para que se reexamine, tá? Quando tu achar irregular, ofensivo, injusto ou ilegal. Vamos lá. Queixa. A queixa. Queixa é o recurso interposto, né, perante a autoridade imediatamente superior, ó, vejam que é imediatamente superior a que ele aplicou a punição disciplinar. Tá? Então, tem tu, quem te aplicou, e é o teu imediatamente superior, e o imediatamente superior a quem aplicou a punição. Tá? Foi o que eu expliquei. Tá? Aplicou a punição disciplinar para o militar estadual que se julgue prejudicado em virtude de decisão denegatória, ou seja, né, denegou, disse não ao recurso de reconsideração de ato. Tá? Isso é a queixa. Caso a decisão denegatória for do subcomandante, isso aqui é importante, tem a ver com o que eu estava falando. Subcomandante, chefe do Estado-Maior, corregedor-geral da brigada, a queixa será interposta perante o comandante-geral. Isso aqui tem que ver com antiguidade e hierarquia. Tá? Então é importante separar. Ó. Quem para quem que eu encaminho a queixa? É para quem é, regra geral, imediatamente superior a quem me aplicou a punição. Porém, se for subcomandante geral, ó, vejam que subcomandante, tá? Chefe do Estado-Maior, corregedor geral, tá? A queixa será interposta perante o comandante geral. Queixa. Tá? Vejam que tem a regra. Qual é a regra? Imediatamente superior. Qual é a exceção? Pessoal, subcomandante, chefe do Estado-Maior, corregedor-geral, a queixa será interposta perante o comandante-geral. Tá? Representação. Representação é um recurso disciplinar efetuado mediante ofício ou parte, né? Por autoridade que julgue que subordinado seu, ó, vejam que é subordinado seu. Então não é um terceiro, é subordinado seu. Tá? Está sendo vítima de injustiça, ilegalidade, as palavrinhas, arbitrariedade, abuso de autoridade, tá? Ou prejudicado em seus direitos por ato de autoridade superior e hierárquico. Tá? Então, acontece, às vezes o militar, tu viu que o militar lá, ele deixou de ter um direito em virtude de uma perseguição. Lá, o militar que está fazendo a inscrição num curso, já vi acontecer, não gosta do fulano, não vou escrever ele no curso. Tá? Então, para isso que serve a representação. Os recursos de reconsideração de ato, queixa e representação deverão ser... Aqui é importante. O que eu falei agora? Tá? Prazo. Tá? Prazo é importante. Ó, e isso aqui é bem interessante. Tá? Os 3 recursos deverão ser interpostos no prazo de 3 dias úteis a contar da publicação. Tá? Pessoal, vocês não têm noção. Se vocês têm experiência em concurso, em provas aí, vocês já sabem que isso aqui cai muito. Então, eu vou ter a punição que vai ser publicada. Eu tenho 3 dias úteis, e aqui é o que mais cai, tem que saber os 3 dias, mas às vezes a questão traz 3 dias e traz 3 dias úteis. Tem que saber que são 3 dias úteis, tá? Da publicação do ato. Às vezes está tudo perfeito, ele só troca aqui. A contar, caiu até no último concurso da brigada. A contar da publicação do ato, ele bota outra coisa, tá? A contar do início da punição, da execução do início da punição, por exemplo.
tá? Qualquer outra coisa. Tem que saber que é da publicação, tá? Vamos lá. A decisão dos recursos disciplinares será dada no prazo de até 8 dias. Vejam que aqui é a decisão. A decisão dos recursos será dada no prazo de até 8 dias. Outra palavrinha importantíssima, principalmente em curso de formação também, tá? O até. Tá? Já vi questões disso aí em curso de formação. A decisão dos recursos disciplinares será dada no prazo de até 8 dias. Então, publicou a punição, 3 dias úteis para te entrar com recurso e até 8 dias, não são úteis, né? Até 8 dias para a decisão, tá bem? Importantíssimo. Tá, aqui são coisas processuais. Ó. Não será conhecido o recurso intempestivo, ou seja, fora do prazo. Tá? Procrastinador, tá? Tá só procrastinando, ele não traz nada novo, é só vai lá põe uma receita de bolo, vem com uma teoria, não tem nada a ver com o fato, tá? Tem que ter argumento. Senão ele pode nem receber o recurso, quem vai julgar, tá? Ou que não, ó, ele fala, procrastinador que não apresente fatos novos, que modifiquem a decisão, tem que ter uma motivação, tá? Devendo este ato ser publicado, obedecido o prazo do artigo anterior, tá? Então, o ato tem que ser publicado, obedecido o prazo anterior. Vamos lá, um recurso disciplinar que não atender aos requisitos previstos no presente regulamento não será conhecido pela autoridade a qual for dirigido. Cabe a esta mandar arquivá-lo ou encaminhá-lo à autoridade competente. Tá. Negócio, ele não é procrastinador, é intempestivo, não apresenta fatos novos, tá? Quem recebeu, tá? Não vai atender, não atendeu, tá? Ele tem que ter algumas obrigações, quais são, tá? A mandar arquivá-lo ou encaminhá-lo, né? A autoridade competente, publicando, então é importantíssimo, publicando em boletim e fundamentado, né? Tem que fundamentar, tá? Então todo ato tem que ser fundamentado, motivado ali, tá? E até para te recorrer tem que ser motivado. Tá? Se falar em qualquer coisa de recurso que fale em não motivação, está errado. Ó, cabe ao comandante-geral da Brigada Militar decidir em última instância os recursos disciplinares desse título, contra ato punitivo aplicado pelas autoridades de que trata o artigo 20 deste regulamento, exceto a prevista no inciso 1. O que é isso aqui? Tá? Cabe ao comandante-geral decidir em última instância sobre os recursos. Tá? Exceto quem? Exceto o governador. Tá? O governador ele não vai decidir recurso com relação a governador. Tá? Então tá, é isso aí. Ó. Regra geral. Comandante-geral decide em última instância com relação aos recursos. Tá? Exceto com relação ao inciso 1 ali, que é o governador, tá? Tá, ó, nos casos que a sanção disciplinar tenha sido aplicada pelo comandante-geral, tá, caberá somente o recurso de reconsideração. Pessoal, a sanção foi pelo comandante-geral, tá? Então, vai caber queixa? Não, só cabe reconsideração de ato, tá? Isso é o que a legislação está falando. Depois disso, só recorrendo via judicial. Tu não vai recorrer para o governador, entendeu? Só cabe reconsideração de ato em relação à punição para o comandante geral, tá? Não tem queixa, importante. Ó, mesma coisa com relação ao governador. Quando a sanção disciplinar tiver sido aplicada pelo governador, tá? Somente será cabível o recurso de reconsideração. Tá? Não tem queixa quando a punição. E aqui vejam que é mais macro. Ó. Somente será cabível o recurso de reconsideração de ato. Tá? Não falou que tipo de ato. Aqui no comandante geral, ele dá uma especificada. O comandante geral, se é recurso, tá? Não, é aqui em cima na questão do contrato punitivo aplicado pelas autoridades, ato punitivo. Tá? Mas não acredito que é uma questão tão profunda, né? O ato ele pode ser diferente, outro tipo de. Não acredito que venha por aí. Eles não vão ficar trabalhando esse tipo de detalhe. Pessoal, vamos lá. Então, eu tenho muita experiência, já tenho 10 anos, né? Algum tempo já, de experiência em concurso e provas internas, assim. 80% das questões, 80%, são letra da lei, ou até 90%. Tá? Então, é letra da lei, é saber o básico. Mas o aluno e até o próprio militar no curso de formação, ele fica viajando, né? Ele viaja, ele nem memorizou a letra da lei ainda, a lei seca que a gente chama.
Tá? O estudo da lei seca que é importante. E ele já fica viajando nas questões. Ah, mas e se isso e tal coisa, e se aquilo tal coisa? Não, primeiro memoriza a lei seca. Tá? Depois vai resolver as questões. Se tu vê que caiu uma questão desse tipo que tu está imaginando que possa cair, aí tu pergunta para o professor. Tá? Mas geralmente não é o caso. Tá? Importante, cancelamento. O cancelamento consiste na retirada dos registros. Tá? Pode cancelar a punição? Pode, claro, o recurso é para isso, né? Tu não quer, se tu foi punido, tu não quer ser punido. Tu pode cancelar? Pode. Tá? Retirar do teu assentamento, tá? Que é lá onde diz a tua vida toda e fica anotado lá. Tá? Então, o cancelamento da sanção disciplinar consiste, conceito, na retirada dos registros realizados no assentamento. Tranquilo. Isso aqui é importante. Agora a gente vai trabalhar o porquê que é importante. Tá? Vamos lá. A gente tem requisitos. Tá? Requisitos. Cancelamento, tá? De punição, o militar estadual ele requer, tá? São requisitos. Tem algumas coisas que têm que ser satisfeitas. Vamos lá. Não ser a transgressão objeto de cancelamento atentatória ao sentimento do dever, à honra pessoal, ao pundonor militar e ao decoro da classe. Tá? Por exemplo, ninguém vai ficar trabalhando na questão dizendo, trazer um exemplo do que é o pundonor militar e perguntar se pode cancelar ou não. Tá? Até pode cair, mas vejam que é um conceito jurídico indeterminado, né? Pundonor militar. Não, as questões geralmente não vêm aí. Primeira coisa é memorizar o rol. Tá? Ter o requerente bons serviços prestados e comprovados pela análise de suas alterações. Pessoal, o que é isso aqui? É só para ver se o cara não é aquele cara alterado que só dá problema, né? Tá? Se o cara normal não é recorrente em punições e tal, tá? Sempre cumpriu o serviço dele, tá? Não tem nada que atente contra a honra pessoal, o pundonor militar, por exemplo. O militar foi condenado, né, por uma inserção de droga no presídio. Tá? Acontece, já viu acontecer. Então, aí atentou contra o pundonor militar. Né? É um caso que aconteceu real. Então, aí cancelar a punição, dificilmente, né? Se o militar já não foi excluído, pode acontecer ele não ser excluído? Pode, tudo depende. Tá? Ter o requerente o parecer favorável do seu comandante. Primeira coisa, o comandante tem que ser favorável. Então, importantíssimo. Tá? Para cancelar tem três aqui e tem mais a questão do tempo. Né? Tá? Esses três requisitos, tá? Não atentar contra o sentimento do dever militar, lá, essa coisa do... Ele está correto, né? De ser correto. Não atentar contra ser correto profissionalmente. Ter o requerente bons serviços prestados, né? Mediante as alterações, não ser um militar que dá alteração, muita alteração. E ter a questão do comandante ser favorável a esse cancelamento. Tá? E aí entra a questão do prazo. Mas não cai. Isso aqui é a prova de concurso, pessoal. Acredito que não cai. Tá? Mas CSTP, com certeza. A gente está exaurindo a lei, mas isso aqui eu digo que é mais importante para o CSTP. Tá? Ó, ter o requerente completado sem qualquer outra punição superveniente, ou seja, não pode ter uma outra punição superveniente para cancelar essa que vocês vão entrar com recurso. Ó. 6 anos de efetivo serviço, quando a punição for a ser cancelada, né, for detenção com prejuízo do serviço ou prisão. Isso aqui é mais grave, né? Ó, 6 anos para as punições mais graves, tá? Detenção com prejuízo do serviço ou prisão. 4 anos, tá? Quando a punição a ser cancelada, né, for detenção sem prejuízo do serviço, tá? 2 anos, tá? De efetivo serviço, quando a punição a ser cancelada for advertência ou repreensão, tá? Vamos ver se exauriu aqui, acho que exauriu aqui. Pessoal, como é que eu estudo isso aqui que eu aprendi, acho bacana, vamos lá. Tem o prazo para a questão do cancelamento aí da punição, tá? Requer aqueles 3 pontos aí que eu já falei e requer a questão do tempo. Então, se tu for memorizar, começa memorizando as pontas. Ó, o mais grave, prejuízo, detenção com prejuízo de serviço e prisão, 6 anos. Tá? Vamos lá, 6 anos, o mais grave. Detenção com prejuízo, vamos lá, deixa eu fazer direitinho aqui. Assim, a questão, tu vai fazendo um resuminho, faz um post-it, cola na parede. Tá? Eu faria assim, por exemplo, né? Para ir memorizando.
Eu começaria pelas pontas. Vamos lá. Ó, 6 anos. Detenção com prejuízo e prisão. Tá? 2 anos. Tá? O mais leve, advertência ou repreensão. Tá? E aí, isso aí tu já vai memorizando. Tá? 4 é aquela detenção sem prejuízo. Isso é para começar a memorização. Tá? Faz um post-it, cola na parede ali e segue o baile, segue estudando. Aí quando chegar as questões, tu vai ver que tem questões desse tipo, né? Principalmente se tu está estudando para o CSTP, tu tem que ter um material de questões. E se não tem, eu sugiro até que vocês façam questões. Eu estou montando questões para o meu curso, né? Mas pode fazer uma questão e ir fazendo, montando questões. Já vi pessoas usando isso e dá muito certo. E aí, pô, daqui a uma semana antes da prova, vai lá, resolve as questões para dar uma revisada. Tá? Tá, vamos lá. Ó, o cancelamento, importantíssimo isso aqui. Tá? Existe uma diferença entre cancelamento e anulação, e é justamente essa. Tá? A eliminação das anotações dos assentamentos e fichas disciplinares se dará de modo que não seja possível a sua leitura, registrando-se apenas o número e a data do administrativo que formalizou o cancelamento. Tá? Pô, vai ficar no teu assentamento que foi cancelado. Vai ficar o quê? Vai ficar o número e a data do ato administrativo. Mas vejam que fica alguma coisa. A anulação não fica, a gente vai ver agora. Tá? Tá, aqui só diz que o cancelamento de punição deverá constar em um boletim. Tudo que gera direito ou que trabalha com direito vai para o boletim. Tá, vamos lá. Pessoal, aqui eu trouxe aqui a decisão do pedido de cancelamento de punição é de competência dos comandantes regionais e diretores. Tá? Além das autoridades elencadas no artigo 20. Vejam a importância desse artigo 20. Todos têm a decisão da pedida do cancelamento, menos quem? O ajudante-geral, os comandantes e subcomandantes de órgãos policiais e militares, os chefes de assessoria, seções e centros, divisões e comandantes de subunidades, aos que tiverem sob seu comando, chefia ou direção. Tá? Importante isso aqui, que é bem dizer todo mundo, menos esse pessoal do inciso 6º. Tá? Vamos lá. Vamos lá que a gente tem que terminar o RDBM para começar o estatuto. Tá. Ó, concedido o cancelamento, o comportamento será reclassificado. Tá? Concedido o cancelamento. Então, o que gera o cancelamento? Reclassificação de comportamento. Tá? Quando é punido, tu vai se analisar o teu comportamento, cai no comportamento. Então, se tu cancela essa punição, tu é reclassificado o comportamento. Tá? Na forma desse regulamento, ele fala ali. Eu quero chegar na anulação, para vocês entenderem bem essa diferença de cancelamento e anulação. Tá, olha só, interessantíssimo. Isso aqui, assim, a regra geral, a gente tem todo aquele rol lá para cancelar uma punição. Mas, ó, o comandante-geral da brigada militar ex ofício ou mediante requerimento. Ou seja, ele pode dar na telha dele, ele pode fazer, ou o interessado pode pedir. Comandante-geral da brigada militar. Após parecer do comandante, o comandante do policial sempre tem muita relevância em curso, em tudo, tá? Após parecer do comandante deste, independentemente das condições enunciadas nos artigos anteriores. Vejam que, mesmo não atendendo aquelas condições lá, poderá ser cancelada a punição. Poderá. Tá? Desde que o militar tenha prestado relevantes serviços e não haja sofrido qualquer punição nos últimos 2 anos. Vamos lá, vou dar um exemplo que aconteceu aqui na minha cidade. Um militar pulou da ponte e salvou uma senhora lá, no inverno. Ela pulou lá, provavelmente ia morrer, um rio fundo, ele pulou, situação real, e salvou. Tá? Até provavelmente não foi promovido, tá? Então coisa raríssima. Ele sofreu uma punição, pode ser cancelada? Pode, né? Mesmo não atendendo um daqueles requisitos, desde que ele tenha prestado um serviço relevante, prestou, foi até promovido, né? E não haja sofrido qualquer punição nos últimos 2 anos, tá bem? Então, você precisa de 6 anos para apagar, né, para cancelar uma prisão. Mas, mesmo não tendo lá alguma daqueles requisitos lá, vamos dar uma olhada aqui, vou dar um exemplo, por exemplo. Vou dar um exemplo bem, para cancelar punição de uma prisão, por exemplo, em 6 anos, tá?
ele atentou contra o pundonor militar. Qualquer um desses dois aqui, ó, tem que ser um desses dois, né? Por quê? Porque a questão do comandante, ele fala que o comandante sempre tem que ser a favor, né? Tá? Poderá. Então, desde que seja numa daquelas duas situações, que não atenda numa daquelas duas situações, mas tendo o parecer favorável do comandante, tá aqui, ó, são só 2 das 3, tá? Independente do tempo. Para não precisa de 6 anos, então, não precisaria de 6 anos para uma prisão, desde que ele tenha prestado um serviço relevante, tá? E não tenha sofrido uma punição nos últimos 2 anos. Precisaria de 6 para uma prisão, tá? 2, se ele prestou um serviço relevante. Tá? Só que aí tem que ser, esse cancelamento é mediante o comandante geral decidir, né? Ex officio, ou seja, ele quer ou seja requerido. Tá? Ó, já aqui a anulação, pessoal. A anulação é bem diferente. Ó. A anulação é quando o ato ele anula, ele anula o ato, ele deixa de existir, né? Tá? A anulação da punição consiste em tornar sem efeito para qualquer coisa. Ele deixa de existir o ato. O ato não é que ele é cancelado. Vejam bem, o cancelamento ocorreu, a punição ela apenas desaparece das alterações. É cancelada para os outros fins de avaliação ali do comportamento e tal. Mas a anulação não. O ato deixa de existir para todos os fins. Ele não existiu, na verdade. Tá? Então, ele vai lá, retroage lá e para todos os fins ele é extinto. Tá? Ó, a anulação. E aí vocês têm direito constitucional também, eu vi que vocês têm o artigo 5º. No concurso tem e também no CSTP. Então eu posso falar aqui, por exemplo, no princípio da autotutela. Não vou estar fugindo do assunto. Que é aquela questão do órgão, do ente, sempre poder anular os atos se eles forem evados de ilegalidade. Né? Tá? Então a anulação da punição será concedida quando for comprovado ter ocorrido injustiça. Quais são as situações? Injustiça ou ilegalidade. Tá? Então, anulação quando ocorrer injustiça ou ilegalidade. Todo ato ilegal é nulo. Tá? Mas aqui a legislação trouxe a questão da injustiça também. Tá? A punição poderá ser anulada, tá? Poderá ser anulada a qualquer tempo pelas autoridades elencadas no artigo 20, inciso 1, 2 e 3 desse regulamento. Tá? No prazo de 120 dias. No prazo de 120 dias. Claro, isso aqui para a legislação, tá, pessoal? A questão da anulação pelo princípio da autotutela, então a qualquer momento, qualquer um ali, né, que tem autoridade para tomar o ato administrativo pode anular um ato. Tá? Mas, para o regulamento aqui, ó, a punição poderá ser anulada, artigo 20, inciso 1, 2 e 3. Tá? Importante. No prazo de 120 dias pelas demais autoridades previstas no artigo 20. Vamos lá. Ficar melhor. A punição poderá ser anulada a qualquer tempo pelas 3 primeiras autoridades, o governador, comandante geral, tá? A qualquer tempo pelas autoridades do inciso 1, 2 e 3, tá? São as que estão lá em cima na hierarquia militar, o governador, o comandante geral, tá? E 120 dias pelas demais autoridades previstas no artigo 20, tranquilo? Então a gente está falando de anulação. Ó, o que ele fala aqui? A anulação importará na eliminação de toda e qualquer anotação. Sim, pessoal, não pode ficar nada, não pode ficar anotado lá, nada. Tá? Aquele ato não deveria ter existido, ele é ilegal, tá? Ou injusto para o regulamento aqui. Tá? Veja que lá no cancelamento isso é a diferença importante. No cancelamento fica ali, pelo menos o número do boletim, alguma coisa. Na anulação não fica nada. Toda e qualquer. E vejam que esse tipo de artigo aqui, ó, quando ele é muito inclusivo, tá? Então é todo e qualquer. Isso é difícil, né? Então, anulação, importar a eliminação de toda e qualquer anotação ou registro. Importantíssimo isso aí. Tá? Questão de autoridade que tomar conhecimento de comprovada ilegalidade ou injustiça, tá? Na aplicação de punição e não tiver competência para anular, tá? Não tiver competência para anulá-la, deverá, vejam que ele não pode, ele deve, é uma obrigação dele,
propor a sua anulação à autoridade competente, tá? E fundamentar. Tá? Se não tem a competência, ele tem que encaminhar para quem tem competência. Vamos lá, vamos recompensas policiais e militares agora. Pessoal, recompensas. Antes de entrar em recompensas, acho que eu vou parar o vídeo para não ficar muito longo. Questão de carregar e tal, já vou ficar chato, aí tu para, toma água. E a gente continua, já continua no próximo aí. Só tu pular para o próximo, tá? Tá curtindo os vídeos aí? Tá me acompanhando aqui? Então não esquece de curtir o vídeo, se inscrever, para eu ver que tá dando certo e continuar fazendo coisas assim para vocês, tá? Até mais, até o próximo vídeo.